Bom dia, paz do Senhor, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deixar um versículo para a meditação dos meus amados irmãos. Segunda Crônica 7:14. Para que os irmãos possam estar meditando. Louvado seja Deus. Segunda Crônica 7:14 diz: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando para nós na manhã desse dia que nós possamos se humilhar na presença dEle, buscar a face dEle, para que Ele possa sarar a nossa terra. Sarar a nossa terra é o quê? É o Senhor nos dar vitória, é o Senhor nos abençoar. Que nós possamos na manhã desse dia clamar o Senhor, se humilhar na presença dEle, pedir o perdão a Deus, pedir a misericórdia dEle, pedir que Deus venha lavar, venha limpar a nossa casa espiritual, que é o nosso coração, para que Deus venha sarar a nossa terra e venha nos dar vitória, para que Deus venha converter o nosso pranto, o nosso desespero, a nossa aflição em vitória, em alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário que o povo venha se humilhar na presença do Senhor, venha se converter dos seus maus caminhos. Então está dizendo bem claro: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando conosco na manhã desse dia. Deus está falando conosco, Deus está falando comigo, está falando com meus amados irmãos. Então que nós venhamos descer a casa do oleiro, ver onde está o erro, ver onde está, ver o que Deus quer de nós. Porque Deus é a perfeição, o erro, a falha está em nós. Vamos ver o que Deus quer de nós. Se Deus tem um chamado, vamos cumprir o chamado. Não adianta você correr do chamado de Deus. Que se Deus quer que você se humilhe, eu não sei como é que está a sua vida na presença do Senhor. Cada um sabe de si. Às vezes está faltando algo em ti. Às vezes está faltando algo em nós. Algo em mim. Para que Deus venha, pela misericórdia divina, nos dar vitória. Então que na manhã desse dia nós possamos se humilhar na presença do Senhor. Nos arrepender dos nossos pecados. Para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha nos dar vitória, para que Deus venha manifestar a glória dEle nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, na nossa vida conjugal, na nossa vida financeira, material, na nossa vida espiritual, na sua causa que está na justiça, na mão do homem, na sua enfermidade. Às vezes a pessoa está doente da alma, aquela pessoa que não consegue perdoar, tem o coração cheio de mágoa, cheio de ódio. Aquela pessoa que não consegue perdoar. Aquela pessoa que tem um espírito de vingança. Então é necessário que a gente venha tirar a vingança, o ódio, a mágoa, o desespero, a aflição. Tirar tudo de negativo que tem no nosso coração, para que Deus venha entrar no nosso coração. Encontrar uma claridade, a qual Ele possa entrar e fazer morada. O coração cheio de ódio, cheio de mágoa, ele fica negro. Então que nós possamos se humilhar na manhã desse dia. Ver onde está o nosso erro, para que Deus venha trabalhar. Para que Deus venha nos dar vitória. Transformar o nosso pranto em alegria, em vitória. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, Deus está mandando que nós venhamos buscar a face dEle. Buscar a face dEle, mas também se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é só buscar, é se converter dos seus maus caminhos. Esses maus caminhos que Deus quer dizer, alguma coisa que está errado. Vamos consertar nossa casa espiritual com o Senhor. Deus falou o quê? Ezequias, quando ele estava para morrer, Deus enviou o profeta Isaías e falou para ele, para que ele consertasse a sua casa espiritual.
E ali Isaías entregou esse mistério para ele, ele não teve nem força para clamar. Ele chorou. E nas suas lágrimas estava o arrependimento. Deus mandou Isaías voltar naquele lugar e acrescentar mais 15 anos de vida dele. Deus curou ele daquela enfermidade e acrescentou mais 15 anos de vida. Em 15 anos de vida, o que você não pode fazer da sua vida? Então que nós possamos nos converter na manhã desse dia. Consertar a nossa casa espiritual, tirar o ódio, a mágoa, se o teu problema está no coração, liberar o perdão. Tem pessoa que não consegue perdoar de jeito nenhum. Para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha nos dar vitória. Para que Deus venha converter. Deus está mandando nós convertermos dos nossos maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Sarar a tua terra é nos dar vitória. Deus quer sarar nossa terra, nos curar desse processo que nós estamos passando na vida conjugal, desespero, aflição, ansiedade, depressão, enfermidade, causa na justiça, desemprego, porta de moradia. Eu tenho certeza que Deus quer fazer algo por você, mas cada um sabe de si, cada um sabe onde está o seu problema. Eu tenho certeza que Deus está falando com todos nós na manhã desse dia. Louvado seja Deus, que a espada corta dos dois lados. Eu estou falando para os meus amados irmãos, mas serve para mim também. Porque Deus está falando conosco na manhã desse dia. Foi a mensagem que Deus deu para mim na manhã desse dia. Que nós possamos confiar no Senhor, em nome de Jesus.